Uma simples curiosidade infantil foi o estupim para uma tempestade de gritos, vergonha e silêncio pesado que desceu sobre toda a fazenda. O que parecia ser apenas mais um final de tarde abafado, entre poeira, motores calados e olhares cansados, acabou se tornando o momento que mudaria o rumo de muitas vidas para sempre. Uma colheitadeira quebrada, um patrão furioso e um garoto de 12 anos que carregava, sem que ninguém soubesse, um dom extraordinário. O que aconteceu naquele dia deixou a fazenda Lindéia inteira sem palavras, e ensinou a todos que o talento mais poderoso, às vezes, mora no silêncio de quem mais foi ignorado. Naquele dia, o calor parecia grudado na pele, feito poeira fina misturada com suor. O fim da tarde se espalhava em tons alaranjados pelo céu do interior de Ibirité, e a fazenda Lindéia se rendia à lentidão do cansaço. Os gritos dos peões vinham de longe, misturados ao baque surdo das ferramentas e ao canto rouco das cigarras. Havia um cheiro denso no ar, mistura de terra úmida, graxa velha e óleo diesel, que só quem vive ali conhece de verdade. Encostada ao lado do celeiro, a colheitadeira permanecia parada. Grande, suja, imponente, parecia um bicho ferido que ninguém sabia curar. Havia semanas que não rugia. Os homens tentaram de tudo, trocaram correias, empurraram, praguejaram, bateram com martelos. Nada. A máquina permanecia calada, como se zombasse dos esforços. Poucos metros adiante, por entre as frestas da cerca de madeira, 2 olhos atentos acompanhavam tudo. Lucas, 12 anos. Magro como galho de goiabeira, a camiseta manchada de ferrugem, o rosto queimado de sol e poeira. Os pés descalços afundavam na lama recém-revirada pela chuva da noite anterior. Mas ele nem percebia. Estava inteiro nos olhos, cravados na máquina. Lucas era filho da cozinheira, a dona Rita, que passava os dias entre o fogão a lenha e o medo de errar o ponto do arroz para o patrão. O menino crescia entre panelas, mas o coração dele batia mais forte era diante dos motores. Sempre em silêncio, sempre pelos cantos. Um observador. Não perguntava. Prestava atenção. Enquanto os adultos gritavam ordens ou piadas, ele gravava tudo em silêncio. Cada barulho da oficina. Cada cheiro de peça queimada. Cada suspiro frustrado dos peões diante da colheitadeira morta. Ali, naquela tarde abafada, Lucas não viu uma máquina quebrada. Viu um desafio. Sentiu uma inquietação por dentro, como se um fio invisível o puxasse para mais perto. Era como se a colheitadeira tivesse voz. Uma voz muda que ele, só ele, conseguia ouvir. E ela dizia, me entenda. O sol se inclinava atrás das árvores, e a sombra da máquina se projetava sobre o chão batido. A maioria dos homens já se dispersava, frustrados, cuspindo no chão e xingando o dia. Mas Lucas ficou ali, parado, olhando, silencioso, fascinado. Como se estivesse esperando o momento certo. Um chamado. E naquele instante, mesmo sem se mover, mesmo sem tocar em nada, Lucas já começava a escrever, sem saber, o primeiro verso da mudança. Na fazenda Lindéia, quase ninguém sabia dizer o que se passava dentro da cabeça de Lucas. E talvez fosse isso o que o tornava invisível. Em meio ao barulho dos bois, das ordens ríspidas e do som das rodas no cascalho, ele era o silêncio que passava despercebido. Um vulto magro, sempre perto demais das máquinas, mas longe o bastante para não incomodar. Lucas não falava muito. Aprendeu cedo que, na terra dos adultos apressados, quem fala demais vira alvo. E quem é filho da cozinheira precisa saber o tamanho do próprio passo. Sua rotina era simples. Acordava cedo com o cheiro de café e carvão da mãe, ajudava com os temperos, lavava as panelas maiores, e depois, como quem não quer nada, escorregava para o pátio das ferramentas. Ali, no fundo da fazenda, onde a grama era pisoteada por pneus e botas sujas, era onde Lucas se sentia vivo. Não por causa dos peões, que o ignoravam, mas pelas máquinas. O trator vermelho com o banco rasgado. O pulverizador manchado de barro. A enfardadeira que gemia sempre que ligava. Cada uma parecia ter personalidade própria. E ele escutava. Não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Enquanto os homens amaldiçoavam parafusos emperrados, Lucas observava. Notava o jeito como uma engrenagem travava, o som diferente que uma corrente fazia quando estava gasta. À noite, antes de dormir, desenhava tudo num caderno que ninguém conhecia. Páginas e mais páginas rabiscadas com setas, engrenagens,
palavras mal escritas e fórmulas que ele mesmo inventava. Dona Rita via o filho se esconder por entre as sombras da fazenda com aquele caderno apertado contra o peito. Às vezes tentava chamá-lo de volta, temendo que se metesse em confusão, mas havia algo no olhar dele que a fazia recuar. Não era rebeldia. Era busca. Lucas não sabia o nome daquilo que sentia quando via uma máquina desmontada. Só sabia que seu coração batia mais rápido, como se estivesse diante de um enigma. Como se, de alguma forma inexplicável, ele fosse parte daquilo tudo. E enquanto os homens reclamavam da colheitadeira quebrada, e o patrão franzia o senho a cada tentativa fracassada, Lucas continuava a escutar. Escutar o que ninguém escutava. O chiado sutil de um motor calado. O pedido silencioso de uma engrenagem cansada. E, talvez, o próprio chamado do destino, escondido atrás do cheiro de graxa. O fim da tarde vinha com uma luz dourada que esbarrava na poeira do ar, criando feixes entre as árvores tortas da fazenda Lindéia. Era o tipo de luz que deixava tudo bonito, até mesmo as coisas quebradas. E ali, em frente ao celeiro, a colheitadeira continuava imóvel, como se zombasse do esforço dos homens. Ela não se mexia, não gemia, não rugia. Era uma estátua de ferro cansado. Lucas havia se aproximado mais do que o costume. O coração batia acelerado, mas os passos eram suaves. Sabia que não podia. Sabia que não devia. Mas alguma coisa mais forte o empurrava, um tipo de fé que nem ele sabia explicar. Agachou-se devagar, os joelhos sujando na terra úmida, e estendeu a mão como quem toca uma ferida. Os dedos finos pousaram sobre a carcaça quente da máquina. Ali, perto do compartimento de injeção, algo parecia errado. Um fio desconectado. Uma peça girando fora de tempo. Lucas franziu a testa. Encostou o ouvido. Fez um teste girando uma pequena engrenagem com a ponta da chave de fenda que havia encontrado caída. Era tudo instinto. Ele não tinha certeza de nada, só sentia. Mas alguém o viu. Tira a mão daí, moleque. A voz cortou o ar como um chicote. Lucas congelou. Sentiu o estômago afundar e o rosto queimar. Seu Alfredo vinha a passos largos. Botas batendo duro no chão, chapéu amassado na testa e o rosto rubro de raiva. Era o dono da fazenda, o patrão. Um homem grande, de mãos grossas e orgulho maior ainda. E quando via algo fora do controle, sua fúria era imediata, cega, indiscutível. Isso aqui vale mais que a casa da tua mãe inteira. Vai estragar de vez essa bosta, seu peste. Não tem vergonha, não. Lucas tentou responder, mas a voz não saiu. Os olhos buscaram uma saída, qualquer uma, mas só encontrou os risos abafados dos peões. Alguns disfarçavam, outros olhavam para o chão, mas ninguém fez nada, porque ali, na hierarquia da Terra Vermelha, palavra de patrão era ordem, e silêncio de pobre era regra. Dona Rita surgiu correndo do refeitório, o pano de prato ainda nas mãos. Foi sem querer, seu Alfredo, ele só tava olhando, só olhando. O fazendeiro soltou um resmungo alto e virou as costas com raiva. Lucas ficou ali, estático. O calor do rosto não vinha só do sol, era vergonha, ardendo por dentro, queimando como fogo escondido. E mesmo assim, antes de sair, olhou uma última vez para a máquina. Ela ainda estava ali, quietinha, esperando. A cozinha da fazenda Lindéia exalava cheiro de alho fritando, feijão fervendo e carne cozida em panela de ferro. O calor ali dentro era outro, mais abafado, mais apertado, como se o teto baixo segurasse não só o vapor, mas também as mágoas. Dona Rita mexia a colher de pau com força, os olhos vermelhos demais para ser só da cebola. Lucas estava sentado no canto, num banco velho perto da parede, as mãos sobre o colo, os pés ainda sujos de barro. Desde que voltaram do pátio, não trocavam uma palavra. Ela tentava manter o ritmo do almoço, as panelas no fogo, as porções certas para os 22 homens da lida. Mas por dentro, tudo nela tremia. As palavras de seu Alfredo ecoavam em sua cabeça como marteladas. Vale mais que a casa da sua mãe. Ela conhecia bem aquele tipo de frase, já ouvirá variações dela durante a vida toda. Mas nunca havia doído tanto como agora. Porque não era com ela. Era com o filho. Com aquele menino que mal levantava a voz, que nunca pedia nada,
que vivia calado e cheio de perguntas nos olhos. Lucas também não dizia nada. Mas a boca fechada não escondia o tumulto por dentro. Sentia vergonha, sim, mas não da bronca. Sentia vergonha do riso dos peões, da forma como todos olharam para ele como se fosse um bicho que invadiu o curral errado. Do jeito como a mãe o puxou pelas mãos, quase pedindo desculpas por ele existir. Na parede de trás, o caderno de anotações estava escondido entre duas tábuas soltas. Ele queria pegá-lo, queria abrir aquelas páginas e mergulhar nelas como se fossem uma outra vida. Uma vida onde ele fosse ouvido. Onde fosse possível dizer tudo o que sabia, sem precisar falar nada. Dona Rita olhou para o filho por um instante. Pensou em abraçá-lo, em dizer que ele não fez nada errado. Mas não disse. A colher continuou mexendo o arroz. O silêncio entre eles era feito de proteção, ou pelo menos era o que ela dizia para si mesma. Naquele dia, Lucas comeu pouco. Dormiu cedo. Mas não chorou. Guardou tudo. Dobrou a dor, como quem dobra roupa velha e guarda num canto. E lá dentro dele, algo começou a se mover devagar, um plano, uma vontade. Não de vingança, mas de fazer a colheitadeira falar. Não para impressionar, mas para provar, talvez só para si mesmo, que ele escutava o que ninguém mais ouvia. A noite caiu sobre Ibirité como um cobertor pesado e úmido. A fazenda Lindéia, aos poucos, mergulhava no silêncio, interrompido apenas pelos sons dos grilos e do estalar dos galhos secos ao vento. Na cozinha, o cheiro do jantar já tinha sumido, e o fogão a lenha soltava apenas brasas tímidas, quase apagadas. No quarto estreito que dividia com a mãe, Lucas esperou que a respiração de Dona Rita se tornasse lenta e profunda. Ela dormia de lado, com um braço sob a cabeça, como fazia desde sempre. Quando teve certeza de que o sono dela era profundo, ele se levantou devagar, evitando o rangido das tábuas soltas do chão. Com cuidado, retirou da parede o pedaço de madeira que escondia seu pequeno tesouro, um caderno de capa azul desbotada, já quase sem espiral. Ali dentro, havia mais do que rabiscos. Havia um universo inteiro. Engrenagens desenhadas com precisão infantil, flechas apontando para problemas técnicos, listas de peças que ele havia decorado, esboços das máquinas que via todos os dias. Mas não só isso. Tinha também ideias, hipóteses, soluções tentadas no pensamento e guardadas no papel. Ninguém nunca tinha visto aquele caderno. Nem a mãe. Era seu esconderijo e sua prova. Era ali que ele derramava a mente inquieta e os olhos atentos que o mundo insistia em ignorar. Ele se sentou no chão, sob a luz fraca de um lampião improvisado. Folheou as páginas, sentindo o papel áspero sob os dedos. Parou em uma anotação feita dias antes, uma possível falha no sistema de alimentação de combustível da colheitadeira. Lembrou-se do som que a peça fazia quando forçavam a ignição. Do cheiro levemente diferente de diesel acumulado. Tudo fazia sentido. Na cabeça dele, a máquina era um organismo vivo. E ele estava próximo de decifrar sua linguagem. Naquele instante, Lucas não pensava mais no grito de seu Alfredo. Pensava na máquina. Na possibilidade de fazê-la voltar a respirar. Não por orgulho, nem por vingança, mas porque ele sabia que podia. Dobrou o caderno, pegou uma chave inglesa velha que havia ganhado de um peão distraído meses atrás, e guardou os dois debaixo da cama. No silêncio da noite, enquanto os adultos dormiam e sonhavam com plantações e contas a pagar, Lucas começava a planejar sua travessia secreta. Não era mais só curiosidade. Era decisão. A colheitadeira ia voltar a viver. E quando isso acontecesse, ninguém jamais voltaria a rir. Era meia-noite quando Lucas empurrou devagar a porta dos fundos da cozinha. O rangido baixo das dobradiças o fez prender a respiração. Esperou alguns segundos, ouvindo apenas o som abafado dos grilos e o latido distante de um cachorro. Depois, pisou descalço no terreiro molhado pela garoa da tarde. Nas mãos, o caderno dobrado e a chave inglesa. A fazenda Lindéia dormia. Nem mesmo os peões que às vezes ficavam na varanda conversando tinham resistido ao cansaço. A ausência de vozes, de motores e de luz fazia com que tudo parecesse ainda mais imenso. Cada passo de Lucas parecia ecoar no barro. Mas ele não hesitou. Chegou à colheitadeira com o cuidado de quem visita um doente em recuperação. A máquina, mesmo calada, parecia viva. Na escuridão,
seus contornos pareciam os de um animal adormecido. Lucas subiu devagar, apoiando o joelho na lataria fria e se encolhendo dentro da cabine. O cheiro ali dentro era forte, ferrugem, diesel velho, couro molhado. Um cheiro que não assustava. Para ele, era familiar. Acendeu uma pequena lanterna de dínamo que havia achado no galpão meses antes. A luz trêmula dançava sobre os componentes. Ali, no centro de tudo, estava o coração do problema. Lucas se abaixou, abriu a tampa lateral com esforço, sentiu o calor residual do dia ainda preso nas peças. Suava, mesmo com o frio da madrugada. As mãos pequenas começaram a trabalhar. Testava apertos, movia engrenagens, conferia conexões. As unhas já tinham terra. Agora ganhavam graxa. O caderno aberto ao lado, com as páginas pesadas pelo sereno, era seu mapa. Ele não lia, ele lembrava. Cada anotação era um sussurro dentro da cabeça. Cada erro corrigido era uma nova batida no peito. O tempo parecia não passar. A noite era um só bloco de sombra, onde só existia ele e a colheitadeira. Às vezes, ele parava para escutar. Não os grilos, nem os passos de algum vigia, mas a máquina. Colocava o ouvido perto do motor e ouvia. Como quem espera que um velho amigo diga se está tudo bem. Na última engrenagem ajustada, Lucas recuou um passo. Estava exausto, coberto de suor e graxa, as pernas trêmulas. Sentou-se na escada da cabine e olhou para o céu. Nenhuma estrela. Só nuvens. Mas mesmo assim, sentiu como se algo acima dele sorrisse. A colheitadeira ainda estava em silêncio. Mas dentro dele, o barulho era imenso. Naquela madrugada, sozinho, pequeno, invisível para o mundo, Lucas havia feito o impossível. Ousou acreditar que sabia. E mais do que isso, ousou tentar. O céu ainda estava cinza quando o primeiro peão chegou ao pátio. O dia mal tinha começado, e a névoa rasteira se agarrava à terra como se quisesse adiar a lida. Os homens vinham em fila lenta, com os ombros curvados e a esperança miúda. Sabiam que seria mais um dia inútil diante da colheitadeira muda. Alguns carregavam ferramentas, outros apenas o cansaço nos olhos. Dona Rita já estava na cozinha, mexendo o café preto na chaleira, quando olhou pela janela e sentiu algo diferente. Não sabia explicar, talvez fosse o vazio no colchão do filho ou o silêncio estranho do lado de fora. A colher parou por um instante. No pátio, Lucas estava lá, no alto da cabine. Sentado. Sujo de graxa, os cabelos grudados na testa pelo suor seco, as mãos nos controles. Os olhos fixos à frente. Nenhum adulto havia notado ainda. Parecia uma estátua viva. Até que o som veio. Primeiro um clique, depois um ronco grave, engasgado. O motor tentou. Falhou. Tentou de novo. E então, rugiu. Profundo. Vibrante. Assustador. A colheitadeira estremeceu. Tossiu fumaça. E se pôs em movimento, devagar, como quem desperta de um longo coma. As rodas giraram pesadas sobre a terra batida, a lataria tremeu e as engrenagens gritaram em harmonia. Era como se a fazenda inteira respirasse diferente naquele instante. Os peões pararam. Ferramentas caíram no chão. Um deles deixou o café escorregar da mão. Todos olhavam. Todos viam. E ninguém entendia. Seu Alfredo saiu do casarão, com os passos duros e a expressão irritada de quem foi acordado cedo demais. Mas o que viu o fez estacar. O menino. A máquina. O som. Por um instante, houve apenas silêncio. Não o mesmo de sempre. Mas um silêncio denso, cheio de admiração contida, de medo, de vergonha, de espanto. Lucas desligou o motor e desceu. Um passo por vez. Os joelhos doíam, os braços pesavam, mas ele não tremia. Parou diante do fazendeiro. Os olhos não desafiaram. Também não pediram perdão. Apenas disseram: fui eu. Seu Alfredo, homem acostumado a mandar calar, não disse nada. Os peões, que dias antes haviam rido, agora não ousavam sequer respirar fundo. Era como se estivessem diante de algo que não compreendiam, um milagre ou uma afronta. E ninguém riu. Porque todos ali sabiam, no fundo, que algo tinha mudado. E que o som daquela máquina viva, mais do que funcionar, tinha calado o que antes parecia inquestionável.
O tempo passou com a calma de quem conhece bem a terra vermelha e sabe esperar a colheita certa. Sem alarde, a fazenda Lindéia foi mudando aos poucos, não nos galpões, nem nas cercas, mas no jeito de olhar, de ouvir, de tratar quem antes era só pano de fundo. Lucas agora usava um macacão azul, presente de seu Alfredo, com o nome bordado no peito: Lucas, Oficina. O espaço antes ocupado por latas velhas e ferramentas jogadas virou um canto limpo, organizado, onde ele recebia peões curiosos e ensinava com paciência tudo o que aprendeu sozinho, e o que continuava aprendendo nos livros empoeirados que o patrão, sem dizer, passou a deixar no seu caminho. Dona Rita, entre um feijão e outro, ganhou um novo fogão, um novo respeito, e uma tranquilidade que nunca soube que existia. Os peões passaram a chamar o garoto de doutor, mas ele continuava o mesmo, calado, atento, apaixonado por engrenagens que ninguém via com tanto afeto. Seu Alfredo também mudou. Não virou um homem doce, nem deixou de ser duro com a lavoura. Mas agora ouvia, olhava, perguntava. Passou a caminhar mais devagar pelo pátio, a parar para observar Lucas mexendo em alguma máquina, a fazer silêncio antes de decidir. Talvez porque, no fundo, tivesse entendido que a verdadeira força de uma fazenda não está só na terra ou no lucro, mas no talento que nasce onde ninguém espera. Numa tarde qualquer, igual a tantas outras, uma nova colheitadeira chegou. Brilhante, moderna. Os homens rodearam, desconfiados. Lucas foi o primeiro a subir, com o manual na mão e o olhar calmo de quem não precisava provar mais nada. Seu Alfredo, do chão, observava em silêncio. Funciona? Perguntou, de leve. Vamos descobrir. Respondeu o menino, com um meio sorriso. O motor ligou. Suave, limpo. Um som forte e firme, que se espalhou por toda a fazenda. Alguns sorriram. Outros aplaudiram. Mas Lucas apenas fechou os olhos por um segundo. E ouviu. Porque ele sabia que aquele som, mais do que metal e força, carregava uma história. A sua. E talvez, naquele instante, todos tivessem compreendido o que demorou tanto a ser ouvido, que o som mais alto de mudança não é feito de gritos. É feito de silêncio, de persistência, de fé, e de um menino sujo de graxa que ousou escutar o que ninguém via.